Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é sobre os governos de Jânio Quadros e João Goulart. Vamos lá? Bom, na última aula nós vimos o governo de Juscelino Kubitschek e vimos que o final do governo dele não foi muito bom, porque começou a haver diversos problemas econômicos e isso vai acabar repercutindo nesse momento de sucessão. E aí o candidato de oposição a Juscelino Kubitschek, que era o Jânio Quadros, vai acabar levando vantagem justamente porque ele vai criticar muito o governo de Juscelino, que já não tinha mais tanto o apoio da população. Jânio Quadros ele já havia sido governador e prefeito de São Paulo quando ele decide concorrer à presidência do Brasil. Bom, dentro da sua campanha à presidência, Jânio Quadros ele fez muito marketing político. Uma das coisas que se destaca muito dentro do governo dele. E aí, dentro desse marketing, ele procurou fazer diversas promessas. Algumas dessas promessas foi solucionar a crise econômica do território brasileiro e varrer a corrupção do Brasil. Hoje nós sabemos que isso não deu muito certo, mas foi uma das promessas que ele fez. Inclusive o símbolo da campanha dele foi uma vassoura, justamente por conta dessa ideia, que ele ia varrer a corrupção do Brasil, mas acabou varrendo, foi para debaixo do tapete. Outra questão que foi muito forte na propaganda política dele foi que ele procurou reforçar suas qualidades de homem simples. Então ele acabou adotando medidas muito excêntricas durante as suas campanhas. Ele ia para os comícios com caspa nos ombros, sapatos trocados, sanduíche de mortadela nos bolsos, justamente para mostrar que ele era um cara simples, que ele era um cara do povão e que, por ser simples e do povão, ele combateria sim a corrupção. Bom, sendo positivo ou negativo, o fato é que o marketing dele deu muito certo e ele acabou sendo eleito com 48% dos votos. Então ele foi apoiado pelo partido da UDN e acabou vitorioso nas eleições. Qual foi o problema? O problema é que nessa mesma eleição, o João Goulart, do PTB, foi eleito vice-presidente. E isso gerou um desconforto político, porque a UDN não gostava muito do João Goulart, porque ele era um candidato muito associado às massas, à ideia do populismo. Então, basicamente, você tem presidente e vice-presidente de partidos de oposição. Então é como se você tivesse um presidente de direita e um vice de esquerda, pensando nesse momento atual. Então você tem uma situação de oposição muito forte ali nesse momento. Lembrando que naquela época as pessoas votavam em separado, votavam para o presidente e o vice-presidente de maneira separada. Por isso que às vezes gerava todo esse desconforto. Bom, após aí o Jânio Quadros se tornar de fato presidente, ele continuou tendo muitas atitudes polêmicas, como por exemplo, ele passou a cobrar seus ministros e auxiliares por meio de bilhetinhos, mas a ideia dele, na verdade, era fazer uma propaganda. Então, era que esses bilhetinhos caíssem intencionalmente na imprensa, para que a imprensa falasse que ele está cobrando os seus ministros, que ele está trabalhando. Ele também fazia visitas surpresas em repartições públicas para pegar aqueles funcionários mais relapsos. Tudo isso como uma forma de propaganda para mostrar todo o seu trabalho, todo o seu serviço. Bom, entre as medidas mais polêmicas do seu governo está a intervenção na medida dos maiôs usadas pelas misses
e a proibição do uso de biquínis nas praias, tá? Então, um momento da história do Brasil em que era proibido usar biquíni nas praias. Então, você vê fotos daquela época das mulheres usando maiôs nas praias. Algumas pessoas falam: nossa, que ridículo a pessoa usando maiô na praia, porque o biquíni era proibido. Então, você tem toda essa situação nesse momento aí da história. Inclusive, aquela música do Biquíni Amarelinho, ele foi criada como uma forma aí de contestação a essa proibição no governo de Jânio Quadros. Além disso, ele tomou várias outras medidas que acabou sendo polêmicas, como, por exemplo, ele proibiu as brigas de galos que aconteciam naquela época. Então, ocorria muito no Brasil as rixas de galo e as pessoas faziam apostas. Isso também foi proibido durante o governo de Jânio Quadros. Bom, embora ele tivesse muitas decisões polêmicas, ele não conseguiu, de fato, deter a crise econômica. E as medidas que ele adotou junto com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, não vai agradar em nada a população. Então, para tentar controlar a crise, o que ele vai fazer? Ele vai congelar os salários e vai restringir o crédito bancário. Então, imagine a inflação subindo, seu salário continua o mesmo e, fora isso, você não consegue crédito bancário, você não consegue empréstimos de jeito nenhum. Isso vai gerar o quê? Uma queda do consumo interno. E aí muitas empresas no Brasil vão acabar entrando em falência. Por quê? Porque você vai ter uma diminuição muito grande do consumo. E aí, se a população não está consumindo, eu não tenho por que produzir, isso gera desemprego, isso gera falência de empresas. Bom, e aí o que vai acontecer? Nesse quadro, ele vai acabar perdendo muito apoio. Então, ele vai perder o apoio da UDN, das elites brasileiras, e aí, por conta disso, ele vai tentar se aproximar mais dos grupos nacionalistas. Para isso, ele vai tentar afrouxar as relações entre Brasil e Estados Unidos, que eram muito fortes naquela época, desde o governo de Juscelino Kubitschek, e ele vai praticar uma ideia aí de liberdade política. Ele vai querer mostrar que o Brasil não era dependente dos Estados Unidos. Como? Em plena Guerra Fria, em pleno conflito entre o capitalismo e o comunismo, o Jânio Quadros decide condecorar Che Guevara. Então ele vai dar uma medalha de honra ao mérito para o Che Guevara em pleno momento da Guerra Fria. Era uma forma dele mostrar uma ideia de independência do Brasil, quando na prática isso não era efetivo. E aí, o que vai acontecer? Na prática, ele fazia uma política extremamente conservadora, mas externamente ele fingia ser simpatizante da esquerda, porque o intuito dele era conseguir o apoio popular. Bom, e aí então começa toda essa questão. Como os nacionalistas não compraram essas propagandas políticas de Jânio Quadros, ele perdeu o apoio da elite, ele vai procurar então o apoio das massas. Então ele começou a fazer vários discursos pedindo ajuda à população e ele culpava o Congresso Nacional pelos males do país. Então ele falava que todos os problemas do país era devido ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional que não aprovava suas propostas, por isso que o Brasil não avançava. Então você tem toda essa situação. Então o presidente ele não conseguia resolver os problemas, perdeu aí apoio de diversos âmbitos, então ele se aproximou da população e culpabilizou o Congresso Nacional pelos problemas do país. Bom,
E aí é um momento então que Jânio Quadros tenta dar um golpe de Estado no Brasil. O que ele vai fazer? Ele vai enviar o João Goulart à China com o intuito de fazer relações econômicas e naquela época, a China havia se tornado comunista, então a China se tornou comunista em 1949. E aí o que o Jânio faz? Ele envia o João Goulart para estabelecer relações econômicas com a China. Mas o intuito dele em si era aumentar as suspeitas em torno de João Goulart, porque ele queria fazer uma analogia de que o João Goulart seria comunista. Então ele envia o João Goulart à China para aumentar essas suspeitas, o medo da elite do João Goulart dizendo que ele era comunista. E ele envia, nesse momento em que o João Goulart estava fora, ele envia uma carta renúncia para o Congresso Nacional. Qual é a ideia dele? O Congresso Nacional, ele não vai aceitar minha carta renúncia, porque eles não vão querer que João Goulart, comunista, assuma o poder, e dessa forma, para mim poder ficar na presidência, eu vou exigir plenos poderes. E aí eu vou exigir o fechamento do Congresso Nacional. Então essa era a ideia dele. Ele pensou que o Congresso não aceitaria porque o vice dele estaria associado ao comunismo. Só que o tiro dele saiu pela culatra. Por quê? O Congresso aceitou a renúncia do Jânio Quadros, a população, o povo, ele não saiu em socorro do presidente, então o povo simplesmente viu lá no jornal, Jânio Quadros renunciou, ok, tudo bem, continua a vida. E Jânio Quadros acaba saindo do poder com apenas 7 meses de mandato. Então, se Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder, Jânio Quadros foi o presidente, até agora, que menos tempo permaneceu no poder do Brasil. Ele permaneceu apenas 7 meses. Bom, lógico, a renúncia de Jânio Quadros não foi tão simples. Por quê? Porque isso causou uma crise política da sucessão. Nesse momento que Jânio Quadros renunciou, João Goulart estava na China. E a gente começa a ter um problema no território brasileiro. Por quê? O certo seria que o João Goulart retornasse para o Brasil e assumisse a presidência, já que ele era o vice. Só que os conservadores, a elite brasileira, não aceitava a posse do Jango, do João Goulart, acusando justamente ele de ser comunista. Porém, os grupos nacionalistas, os sindicatos e as entidades populares defendiam a posse do João Goulart justamente em defesa da democracia. Por quê? Porque ele foi eleito pela população como vice, já que o presidente renunciou, ele tem o direito de assumir o poder. Isso gerou uma briga muito grande no Brasil. Os conservadores tentaram impedir a entrada do João Goulart dentro do território nacional, causou muito conflito. Então, com medo de que isso pudesse gerar uma guerra civil, foi proposto a adoção de um novo sistema político, que foi o sistema do parlamentarismo. Os conservadores, então, que vão propor a implantação do parlamentarismo, o Goulart acabaria se tornando o presidente, mas seus poderes seriam reduzidos, e quem governaria de fato o Brasil seria o primeiro-ministro. Então, realmente, para evitar esse conflito e uma possível guerra civil, o parlamentarismo acabou sendo adotado. Tancredo Neves, do PSD, se tornou aí o primeiro-ministro do Brasil e João Goulart pôde assumir a presidência do território brasileiro. Só que João Goulart não podia fazer muita coisa.
E aí nós temos um quadro geral da situação do Brasil, tá? Então nós temos o Brasil de 1950 e o início de 1960, e temos nisso algumas mudanças. Por quê? Nessas décadas ampliou-se no Brasil muito a participação popular na política. Então, desde o fim da ditadura de Getúlio Vargas, que a gente tem a população, principalmente as classes mais pobres, se envolvendo muito nas questões políticas do Brasil. Então a gente tem a formação de diversos sindicatos, a formação das ligas camponesas, o movimento da cultura popular, a formação da UNE, que é a União Nacional do Estudante, a formação do Centro Popular de Cultura. Então as camadas mais populares estavam se organizando, estavam se manifestando em diferentes âmbitos, em diferentes formas. Ao mesmo tempo, os grupos de conservadores não viam essas manifestações e organizações com bons olhos. Eles achavam que isso era uma prova de que o comunismo estava avançando no território brasileiro. Então, no Brasil, sempre teve essa ideia de que qualquer manifestação social ou qualquer manifestação que veja ao lado dos grupos mais pobres do território brasileiro é uma ideia comunista, socialista. Mas isso, na verdade, não reflete a realidade. E aí, então, esses conservadores, para combater esses grupos sociais que estavam surgindo, eles criaram o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que foi o IPES, que era justamente para espalhar a ideia da direita e espalhar também a formação de jovens conservadores no território brasileiro. E aí vem toda aquela questão da ideia de Deus dentro da política, vem toda aquela questão também do conservadorismo, da ideia patriarcal, de família, dentro desse Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Então, jovens de famílias importantes acabavam participando desse instituto justamente para serem jovens conservadores que defendessem esses ideais. Bom, e aí foi dentro desse contexto que a gente tem essa disputa política em torno aí dos conservadores, dos nacionalistas e o João Goulart. Então, o que acontece? O João Goulart, ele assume o poder, mas ele efetivamente não pode fazer nada. Então começa a ter diversas divergências entre o presidente e o primeiro-ministro. E a política brasileira parece que sofre uma estagnação. Então não vai para frente nem para trás porque há uma discordância muito grande entre presidente e primeiro-ministro. Então, diante dessa situação, o João Goulart decidiu adiantar o plebiscito em 2 anos. Então, estava previsto um plebiscito em para o ano de 1965, com o intuito de que a população escolhesse voltar à presidência ou continuar com o parlamentarismo. O plebiscito ele foi marcado para 1965 porque pegaria o fim do mandato do João Goulart. Só que, vendo toda a situação política do Brasil, João Goulart decide adiantar em 2 anos esse plebiscito. E ele acaba ocorrendo em 1963. E, para surpresa dos conservadores, 74% da população diz não ao parlamentarismo e João Goulart pôde de fato assumir a presidência do Brasil com os poderes do chefe de governo. Bom, e aí durante esse momento que ele assume de fato o governo brasileiro, ele propõe as reformas de base. Então eram mudanças aí em diversos estatutos, começando com
uma ideia de reforma agrária, que é uma mudança no Estatuto do Trabalhador Rural. Então, basicamente, esse estatuto estabelecia os mesmos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais e urbanos. Então, você tinha o estatuto focado para os trabalhadores nas áreas urbanas, mas isso não se estendia aos trabalhadores rurais. Então, essa ideia da reforma estendeu esses direitos. Ele permitia a organização dos trabalhadores a partir da formação de sindicatos e autorizava a tomada de terras à beira das rodovias. Isso não vai agradar em nada os conservadores e muito menos os fazendeiros. Bom, ele também vai propor uma reforma econômica, tá? Então, ele queria que a indústria e o comércio passassem a ter uma maior regulação do Estado, que o Estado interferisse mais nessa questão da indústria e do comércio. O objetivo dele era diminuir o lucro do capital estrangeiro e reduzir o fluxo do capital externo para as indústrias e o comércio brasileiro, com o intuito de fortalecer o que seria a indústria nacional e não ficar dando tanto lucro, tanta voz para o capital estrangeiro. Então, basicamente, era uma tentativa dele enfraquecer as multinacionais e fazer crescer aí as pequenas empresas. Bom, ele também vai propor reformas urbanas. Então, ele queria investir na urbanização de cidades próximas às capitais brasileiras, porque o foco do Brasil sempre foram as capitais, né? As outras áreas eram ignoradas. Então, uma das propostas dele era investir nessa urbanização em torno aí das principais capitais brasileiras. Ele tentou regular a especulação imobiliária, evitando que as pessoas sofressem com os altos aluguéis que eram cobrados. Então, ele queria fazer uma regulamentação desse campo imobiliário e, a partir da reforma, o dono do imóvel só poderia cobrar 1% do valor total do imóvel. Isso acabaria evitando aquele abuso com relação ao preço dos aluguéis. Bom, lógico, todas essas medidas eram medidas que aproximavam João Goulart das massas, porém a elite não gostava muito dessa situação. Então a elite via as ações de João Goulart como ações muito associadas ao comunismo, embora João Goulart nunca tenha sido comunista. E até os Estados Unidos ficaram aí de olho nessa questão de João Goulart. O governo norte-americano temia que João Goulart perdesse o controle do país e acabasse possibilitando o avanço comunista no território. Por quê? João Goulart estava dando muito poder para a população, muito poder para as massas. Isso não agradava os Estados Unidos e muito menos a elite brasileira. E aí, o que aconteceu? João Goulart passou a ser atacado pelas mídias conservadoras, pelos grandes empresários e pelos chefes militares. E aí, em 31 de março de 1964, os generais Luiz Carlos Guedes e Mourão Filho vão desencadear uma rebelião militar com o objetivo de tomar o poder. Lógico que eles também vão ter o apoio dos Estados Unidos para esse golpe. E aí então nós vamos ter o fim do governo de João Goulart, porque ele vai acabar sendo retirado do poder com o golpe de 64, que dará início à ditadura no Brasil. Bom, gente, aí está a bibliografia. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.